Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo,
tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém? Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Peço que os irmãos fechem os olhos, curvem a cabeça. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus amado, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, reunidos, para ouvir, Pai, e meditar na tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, nesta noite, a tua palavra fale ao nosso coração, para, Pai, que nós venhamos a nos arrepender e nos entregarmos a Ti como um sacrifício vivo, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, ajuda todo aquele, Pai, que precisa alcançar a Tua presença, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite. Assim, ó Pai amado, nós Te pedimos e agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, os anos seguintes da história babilônica, até sua derrubada por Ciro no ano de 1539 a.C., foi um período marcado por uma deterioração progressiva, onde havia muita intriga e assassinato. Nabucodonosor foi sucedido por seu filho, Évil-Merodach, que governou por 2 anos. Évil-Merodach, filho de Nabucodonosor, foi assassinado em agosto de 560 a.C., por Neriglissar, seu cunhado, genro de Nabucodonosor. Neriglissar, então, governou 4 anos. Na sua morte, ele foi sucedido por seu filho, Labás-Marduk, que governou apenas 2 meses antes de ser assassinado, e sucedido por Nabonido, que reinou 17 anos. Belshazzar, ou Belsazar, era o filho mais velho de Nabonido e Nitócris, que era filha de Nabucodonosor. E Belsazar, ele era corregente da Babilônia e reinava na ausência do seu pai. O nome Belsazar significa Bel proteja o rei, e evidentemente é um nome pagão que faz referência ao deus Marduk, principal divindade da Babilônia. A história de Belsazar, ela nos revela que a soberania de Deus age, às vezes, de uma maneira dramática e impactante. Através de uma inscrição na parede, Deus demonstrou o seu poder e o seu julgamento sobre aqueles que o desprezam. Em tempos de grande instabilidade e incertezas, como a que nós vivemos nos nossos dias, onde o poder e a riqueza parecem ser os maiores objetivos, né? A história de Belsazar serve para nós como um espelho, um lembrete, que por mais grandiosos que possam ser, que mais riqueza nós possamos ter, todos nós estamos sujeitos ao julgamento divino. Deus, ele vê muito além das aparências. Deus, ele pesa os nossos corações
e Ele também conhece os nossos pensamentos mais íntimos. E assim como Belsazar, muitas pessoas buscam a segurança nos bens materiais, no poder, e esquecem o verdadeiro propósito da vida. Nabucodonosor foi um homem muito ímpio, mas no final da sua vida ele foi humilhado e o seu orgulho foi quebrado e aquele homem se tornou servo do Deus vivo. No entanto, isso nem sempre acontece com todas as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas resistem a se entregar a Cristo e andam por um caminho que é permeado por uma tênue linha, uma linha invisível, somente vista por Deus. A verdade é que Deus tem oferecido muitas oportunidades para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E Deus, Ele é paciente e longânimo até com aquelas pessoas que o rejeitam e que o desprezam. As pessoas têm sido convidadas insistentemente a se voltarem para Deus, mas muitos têm adiado ou rejeitado essa oportunidade. Isso é muito visível na casa de Deus, ou quando nós vamos pregar a palavra, ou quando nós saímos para evangelizar. Isso provavelmente será visível na ação social. Provavelmente muitas pessoas irão rejeitar a palavra de Deus naquele dia. Mas nós damos graças a Deus porque muitos irão receber a palavra também. As pessoas recebem este convite diariamente para se renderem a Cristo, mas muitos não querem deliberadamente. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, a palavra de Deus diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, Deus deseja que os homens se arrependam e busquem a presença dEle, ao invés de continuarem a se afastar dEle. No entanto, muitas pessoas persistem em andar nos seus próprios caminhos e um dia essas pessoas vão acabar cruzando essa linha invisível, cruzando a tênue fronteira entre a paciência e a ira de Deus. E foi exatamente isso que fez o rei Belsazar. Ele cruzou essa linha, ele cruzou a linha entre a paciência e a ira de Deus. A cidade da Babilônia, durante esse período que acontecia esse banquete do rei Belsazar, ela estava sendo sitiada pelo exército persa, mas o rei Belsazar, ele estava lá tranquilamente, dando um banquete para 1000 dos seus nobres. Eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta, para que nós possamos acompanhar esses versículos. E isso está narrado no versículo 1. Enquanto o rei Belsazar estava lá, dando um banquete para os seus grandes, né? E bebendo vinho na presença deles. Dentro da cidade, havia um suprimento que sustentaria aquela cidade por mais ou menos 20 anos. Portanto, o rei Belsazar achava que não tinha motivos para se preocupar com o cerco persa. E talvez esse banquete fosse uma forma dele demonstrar o desprezo que ele tinha em relação a esse cerco. O profeta Daniel introduz aqui no capítulo 5, descrevendo essa grande festa que o rei fez para os seus súditos, né? E como ele usa os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para que ele bebesse vinho, junto com os seus súditos, com as suas mulheres, concubinas, e dessem louvor aos deuses da Babilônia, ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. À medida que Belsazar vai se embriagando e utilizando a bebida, ele convida aquela multidão de farristas, né, a se juntarem a ele em um ato de profanação dos utensílios que o seu pai, Nabucodonosor, trouxera do templo quando conquistou Jerusalém. Nós podemos observar aí no verso 3 e 4, que a palavra diz: então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho
e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Essa festa pagã de Belsazar, ela é um símbolo perfeito do mundo sem Deus. Um mundo marcado pela perversão espiritual, onde o misticismo, a superstição e toda sorte de adoração a ídolos tem tomado o lugar de Deus. O mundo que nós vivemos é um mundo em declínio moral e declínio espiritual. Nessa manhã, o pastor Marquinhos citou, aliás, ontem, citou na aula para os batizandos, né, um videoclipe da cantora Anitta, aonde ela faz uma simulação de gestação, aonde ela dá à luz ao anticristo. As coisas estão ficando muito descaradas e abertas para quem quer que possa observar, né? Os últimos shows que houveram no Brasil, verdadeiramente foram rituais satânicos, né? Eu acredito que nenhum irmão tenha visto, porque eu também não vi, e nós fazemos bem em não ver, mas nós acompanhamos, às vezes, algum portal de notícia, e nós ficamos sabendo e vendo certos acontecimentos no nosso país. E esses acontecimentos não estão só acontecendo no Brasil, mas estão acontecendo no mundo inteiro. Está ocorrendo no mundo inteiro uma perversão, uma união das pessoas para blasfemarem contra Deus. E foi mais ou menos isso, ou foi exatamente isso, que Belsazar fez. Desafiou a Deus, né? Então nós estamos vivendo uma sociedade marcada por um crescente estado de deterioração e que não se dá por avisado diante do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus há de chegar. A palavra de Deus nos alerta que Deus irá julgar a humanidade em algum momento no futuro. E isso, meus irmãos, irá acontecer. E nós, como crentes, nós esperamos que seja breve. Salmo 9, verso 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E mesmo assim, as pessoas têm rejeitado a Deus, rejeitam a salvação oferecida por Cristo Jesus e se tornam vulneráveis ao julgamento divino. Assim como nos dias de Belsazar, o mundo está debochando das coisas de Deus, debochando da casa de Deus, dos utensílios de Deus, das coisas consagradas a Deus. As pessoas estão vivendo alegremente, afrontando a Deus, vivendo uma vida dissoluta, tendo uma mente contaminada por tudo que é nocivo e contrário a Deus. Esse é o retrato da nossa sociedade atual. Indivíduos que, ao invés de temerem a Deus, o desafiam ativamente em suas escolhas e ações. Levam um estilo de vida que se afasta dos padrões morais considerados aceitáveis e vivem uma vida separada de Deus, ignorando ou rejeitando os seus ensinamentos e mandamentos. Meus irmãos, no capítulo 1 do livro de Romanos, no verso 28, a palavra de Deus fala a respeito dessas pessoas e diz que, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O mundo está cada vez mais se enchendo desse tipo de pessoa. Pessoas que estão distorcendo as coisas naturais, que estão agindo de forma animalesca, e nós estamos vendo isso, e muitas vezes nós estamos ficando calados. E essa não deve ser uma ação da igreja. Nós devemos, como povo de Deus, combater esse tipo de situação. Nós devemos ser um povo que não tem medo de proclamar as verdades de Deus. Mesmo que doa para muitas pessoas, mesmo que doa para os nossos familiares, mesmo que doa em nossos amigos, nós temos que proclamar a verdade de Deus. E Belsazar, esse homem, ao invés de se submeter a Deus,
ele continua afrontando a Deus. Mas ele afronta a Deus sem que ele soubesse que ele dá mais um passo, que logo em breve o iria fazer atravessar aquela tênue linha da ira de Deus, né? Ele se junta com aquelas pessoas, eles se embriagam, eles utilizam os utensílios que haviam sido consagrados ao louvor a Deus. Então, sobrevém um silêncio aterrador e estarrecedor naquele local. Num piscar de olhos, tudo muda. No versos 5 e 6, nós vemos como Deus ele pode mudar as situações rapidamente. Assim, enquanto aquelas pessoas bebiam nos utensílios sagrados, no verso 5, diz que no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte o candeeiro, na caiadura da parede do palácio, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. E a palavra de Deus diz no verso 6 que então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e a junta dos seus ombros se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Observe como que essa situação, ela muda repentinamente, né? Da alegria e euforia para o pavor e medo imediato, instantâneo. De repente, aquela alegria estridente de folia deu lugar a um medo silencioso, aterrador. O rei, aterrorizado, observava dedos de mão de homem que foram vistos escrevendo na parede. Belsazzar ficou tão assustado que as suas pernas perderam a força. A gente consegue imaginar, né? Quando a palavra de Deus diz que os ombros se afrouxaram, eu imagino que ele deve ter descaído e as pernas dele devem ter bambeado. Da arrogância e prepotência para o medo iminente da morte e dos juízos. Assim são as pessoas que afrontam a Deus. De repente, os joelhos vão tremer e os ombros vão se afrouxar. O semblante do rei mudou. E como era de costume, Belsazzar convocou os sábios, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e prometeu recompensar a quem interpretasse o significado daquele estranho fenômeno. E a promessa era de uma recompensa grande. O intérprete ele seria vestido de púrpura, com a vestimenta real. Ele também receberia uma corrente de ouro. Eu imagino que não deveria ser uma corrente de ouro fina, devia ser uma corrente de ouro bem grossa. E ele seria o terceiro governante mais alto do reino. Quer dizer, ele só ficaria abaixo do rei e abaixo de Belsazzar, que era o corregente daquele local. Como o rei era Nabonido, que era o pai de Belsazzar, então quem adivinhasse, conseguisse fazer a leitura, seria o terceiro comandante do país. Agora, essa oferta do rei Belsazzar, ela demonstra somente uma coisa: o terror que aquele homem estava passando naquele momento. Porque a oferta que ele fez não foi uma oferta de pequena monta, não. Ele estava entregando o comando do país para uma terceira pessoa. Ele estava ali coroando mais um regente. Era o que ele estava fazendo, de tão apavorado que ele estava. E o que acontece é isso. As pessoas, elas vivem uma vida dissoluta, mas quando Deus colocar a mão sobre elas, elas vão querer entregar tudo que elas têm. E isso não vai fazer diferença. Porque Deus ele não quer o que as pessoas têm. Deus quer que as pessoas se arrependam, que as pessoas o busquem quando ainda há tempo, que as pessoas aceitem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que Deus deseja, que as pessoas sejam salvas, alcançadas, que tenham a vida transformada. Mas o rei oferece parte do seu reinado. Então, no verso 8, a palavra de Deus diz, os irmãos podem acompanhar na Bíblia, que então entraram todos os reis, os sábios do rei, mas não puderam ler a Escritura,
nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. O terror do rei foi tão grande que aquelas 1000 pessoas que estavam lá começaram a tremer de medo também. Começou a haver um terror naquele momento. Os sábios, eles não conseguiram fazer a interpretação, e isso provocou um medo maior. E esse medo foi virando, foi dando uma escalonada de certa forma, que causou um barulho tão grande que a rainha mãe chegou até naquele local. E quando ela chega, ela lembra de que naquele reino havia um homem que tinha sido constituído pelo rei Nabucodonosor como principal dos adivinhos e dos magos, né? Porque eles eram homens ímpios, eles não entendiam quem realmente Daniel era, que era um profeta do Deus vivo. Então, no verso 11 e 12, ela diz: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Eu faço um parêntese aqui, porque a gente pode notar que ela não sabia quem era o Deus de Israel. E ela coloca Daniel como um homem que tem o espírito dos deuses. E não, aquele homem tinha a presença de Deus, né? Continuando no texto, nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Seguindo então a sugestão da rainha, Belsazar faz com que Daniel fosse trazido à sua presença, e o rei então transmite a Daniel o que ele tinha ouvido da rainha, sobre a capacidade de Daniel de fazer o que os sábios e os encantadores eram incapazes de fazer. Então ele promete para Daniel aquelas mesmas riquezas. Mas há um verso interessante, aqui no verso 13, onde o rei dirige a Daniel e pergunta para ele: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Essas palavras, elas confirmam algumas coisas que nós podemos olhar aqui no texto. Essas palavras confirmam que Belsazar já conhecia Daniel, ele sabia quem era Daniel. Isso só ressalta o fato de que a sua ignorância quanto aos caminhos de Deus era voluntária. Belsazar não queria conhecer a Deus, porque ele tinha conhecimento de Deus. Belsazar provavelmente foi exposto às coisas sagradas desde meninice, quando o seu pai, o seu avô, na verdade, né, trouxe os cativos de Jerusalém. E provavelmente, quando Belsazar se tornou rei, ele preferiu não ter Daniel na corte. Provavelmente ele não queria no seu palácio um profeta de Deus. Talvez a última pessoa que Belsazar quisesse, como conselheiro e confidente, era um mensageiro escolhido por Deus. Belsazar provavelmente sabia de todos os milagres realizados por Deus, pelo Deus de Israel, e não queria um servo de Deus lá com ele. Isso, meus irmãos, não é diferente do que acontece no mundo, não. Muitas pessoas não querem a presença do povo de Deus em alguns locais. Há alguns meses eu vi uma senhora que foi presa na Inglaterra porque ela estava parada na rua, em uma esquina, orando. A polícia pegou e levou aquela mulher, porque naquela esquina havia uma clínica de aborto. E quando eu vi essa reportagem e vi a abordagem policial, eu fiquei pensando, como é que isso pode acontecer? O policial chega para essa mulher e pergunta: você por acaso está orando? Aí ela pega e fala para ele assim, talvez na minha mente eu esteja orando.
E a reação dele é dar voz de prisão para ela. Porque ali era uma clínica de aborto. O mundo não quer a presença do povo de Deus. Isso é um fato. E provavelmente, Belsazar sabia que o rei Nabucodonosor já havia caído de joelhos perante o profeta Daniel, quando esse revelou o sonho e deu o entendimento a Nabucodonosor. Isso se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 2, verso 47. E a palavra diz assim, Nabucodonosor declara para Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Talvez Belsazar também tenha ouvido a declaração de Nabucodonosor, quando ele jogou os jovens amigos de Daniel na fornalha, e esses amigos saíram intactos. Palavras do rei Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Talvez também Belsazar sabia que o seu avô, Nabucodonosor, havia sido humilhado e vivido como um animal, até render glória ao Deus verdadeiro. Daniel capítulo 4, do verso 34 ao diante. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Como seria diferente o reinado de Belsazar se ele tivesse Daniel no palácio, desde o início do seu reinado, se ele tivesse se sujeitado a Deus como seu pai Nabucodonosor? De qualquer modo, Daniel se encontra agora perante Belsazar. Nos versículos 14 a 16, nós vemos Belsazar explicando a situação ao profeta Daniel e prometendo recompensá-lo. Em suas palavras iniciais, Daniel informa a rejeição dos presentes, está aí no verso 17. Então Daniel prosseguiu falando ao rei, falando sobre o pai de Belsazar. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade. E o que Daniel estava dizendo para Belsazar é que Deus é soberano e governa as nações e nomeia reis de acordo com a sua própria vontade. Nabucodonosor foi levado à posição de poder no Império Babilônio por designação divina. O seu domínio e governo foi amplamente reconhecido por povos, nações e homens de todas as línguas, e os seus decretos eram imutáveis. Quando Nabucodonosor falhou em reconhecer que o poder era de Deus e não dele, ele se tornou arrogante e orgulhoso. Deus então o humilhou,
o despojou do seu trono, enquanto ele vivia como um animal com jumentos selvagens. Daniel recorda a Belsazar como Deus humilhou seu pai, verso 21, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Por meio dessa disciplina, o rei Nabucodonosor veio a reconhecer a grandeza e a autoridade de Deus. E na história nunca houve outro maior do que Nabucodonosor. Mas ele devia ao Deus Altíssimo tudo o que ele possuía. Deus era maior do que Nabucodonosor. Belsazar sabia que Nabucodonosor havia vivido desta maneira e deveria ter aprendido com isso. No entanto, ele não fez isso. Na verdade, Belsazar havia desafiado abertamente o Senhor, bebendo nas taças tiradas do templo de Jerusalém e louvando os deuses feitos por homens. E Daniel responde a ele como se fosse dessa maneira: Tu, Belsazar, agiste como fosse a maior pessoa que já existiu, porém o teu pai foi maior do que você. Deus foi maior do que o seu pai. Foi Deus quem lhe deu tudo que o seu pai possuía. Existe um Deus altíssimo, e embora você seja um homem a quem todos prestam conta, você mesmo é responsável perante Deus. Ele te deu tudo o que tem, e Ele pode tomar tudo facilmente. Essa é uma lição para nós. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu, e Ele também pode tomar facilmente. Daniel praticamente pergunta: você sabia disso? Sabia como Deus humilhou o seu pai, até que ele se tornou um suplicante, mas você não seguiu o exemplo. Você agiu como um homem independente e sem responsabilidade. E foste mais longe ainda. Você desafiou o Deus do céu. Vê a quem adoraste, aos deuses de prata, de ouro, de bronze, que não veem, que não ouvem, que não sabem. Daniel pergunta para Belsazar: vê a quem você está desprezando? Deus em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. A quem nós desprezamos? A quem o mundo anda desprezando? Deus, que tem o controle de todas as vidas, de todos os caminhos. E o mundo não tem dado glórias a Deus. Então, os dedos vieram e escreveram na parede. Essa era uma mensagem enviada por Deus, verso 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escrita. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Belsazar, ele foi condenado por causa do seu orgulho. O orgulho na Bíblia é a ausência de humilhação. Uma pessoa orgulhosa é aquela que não se humilha perante a Deus. Em relação a Deus, Belsazar não o buscou, nem permitiu que ele governasse a sua vida. Não se arrependeu e não glorificou a Deus. Antes ele permaneceu nessa situação e até chegou a zombar de Deus. Nesse ponto, ele cruzou aquela linha invisível. Meus irmãos, um coração que não louva e adora a Deus é um coração orgulhoso. Esse orgulho é uma característica de todos os homens e mulheres que seguem um caminho que conduz ao inferno. Belsazar, ele foi um grande pecador. Mas essa não é a questão.
Não existe um caminho especial que conduz ao inferno. Para ir ao inferno, basta apenas permanecer por tempo suficiente no nosso próprio caminho. Homens e mulheres não se perdem por serem grandes pecadores. Não importa o quanto pecador você é, não importa também qual é o tamanho do seu pecado. As pessoas serão julgadas e irão ao tormento, não por causa do número ou da frequência dos seus pecados. O Senhor Jesus, ele tem poder suficiente para salvar os piores pecadores. Homens e mulheres vão perecer eternamente, porque durante a sua vida, seu coração resiste a Deus, e eles seguem os seus próprios caminhos até que a paciência de Deus se esgote. Muitas pessoas estão reprimindo a sua consciência muitas vezes, até chegar ao ponto em que Deus não tem mais nada para dizer a elas. Essas pessoas vivem, mas nunca procuram humildemente a misericórdia de Deus. As pessoas não se aproximam do Salvador. Permanecem obstinados, arrogantes, voluntariosos, e por não se humilharem e se renderem, homens e mulheres se perdem. A culpa de Belsazar não estava em ser um grande pecador. A sua culpa estava no fato de não querer nada com Deus. Belsazar não queria nada com Deus. Ele teve oportunidades. Quando Daniel chegou àquele país, provavelmente Belsazar viu todos os acontecimentos, ouviu as histórias do seu avô, Nabucodonosor, mas não seguiu o exemplo do seu avô, que se rendeu ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ao senhorio de Cristo. Esse capítulo 5 de Daniel, ele grava para nós de modo eficaz essa lição. Nós devemos ter um coração voltado a Deus, um coração que se rende a Deus. Ninguém precisa escolher um caminho especial, diferente para ir para o inferno. Basta continuar levando a vida da mesma maneira, longe de Deus, alheio a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocassem em pé e fazer algumas observações a respeito. Os irmãos do louvor também, se quiserem vir. E eu tenho 4 observações a fazer a respeito deste capítulo de Daniel. Em primeiro lugar, nós podemos entender e aplicar isso à nossa vida, sabendo que Deus é soberano. A história de Belsazar, ela nos lembra que Deus é soberano sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Tudo está debaixo das mãos de Deus. Esse texto nos lembra também que o pecado tem consequências, e tem consequências severas. A queda da Babilônia é um exemplo claro das consequências do pecado e da desobediência a Deus. Muitas pessoas vão perecer e vão caminhar ao inferno porque vivem no pecado e se recusam a se voltar a Deus e se arrepender. Esse texto também nos mostra a importância de vivermos uma vida de humildade perante a Deus. A arrogância e a falta de humildade de Belsazar o levaram à ruína. Esse texto também nos mostra a necessidade de buscar a Deus. Daniel, por sua fé e sabedoria, foi usado por Deus para interpretar as mensagens e levar pessoas ao encontro de Deus. E a igreja também tem sido usada com esse propósito, com essa finalidade. E nós devemos nos dispor a isso. Eu gostaria de fazer um convite aos irmãos nessa noite, para que nós pudéssemos examinar o nosso coração. Nós olharmos para dentro de nós mesmos e ver se nós não estamos levando uma vida
que não agrada a Deus e se há alguma idolatria nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos também a buscar a Deus em oração neste momento. Nós possamos abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, orar a Deus, pedindo que Ele nos dê força de ter uma vida consagrada. O Senhor Jesus chama a igreja dele para viver uma vida consagrada, viver uma vida buscando a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E se aqui no nosso meio existe alguém que ainda não entregou a sua vida para Cristo, eu quero lhe dizer nessa noite que talvez essa seja mais uma oportunidade que Deus está te dando e que talvez você esteja prestes a cruzar aquela tênue linha da paciência e atravessar para ter um encontro com a ira de Deus. Se você ainda não se rendeu a Cristo, eu peço para que você se renda a Cristo nessa noite. No texto, existe um poema, eu não sei quem é o autor, mas ele diz assim: há um tempo que marca o destino do homem, em glória ou desespero. Há uma linha para nós invisível, a fronteira oculta entre a paciência e a ira de Deus. Quanto tempo poderemos ainda continuar em pecado? Quanto tempo ainda Deus nos poupará? Onde termina a esperança e começam os limites do desespero? Enquanto o dia é hoje, arrependei-vos e não endureçais o coração. Eu convido os irmãos a nós orarmos neste momento. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos, ó Pai amado, que se há alguma pessoa aqui, que ele possa se render a ti nesta noite, aproveitando, ó Deus, a oportunidade que o Senhor dá de arrependimento. Se há, Pai, algum crente aqui que anda desviado dos caminhos do Senhor, anda, Pai, olhando maravilhado para as coisas do mundo, que ele também possa se voltar a Ti, Pai, enquanto ainda é tempo. Pai amado, eu te peço também que o Senhor fortaleça o coração de cada homem e mulher, para que te sirva, te siga, para que não se dobre aos prazeres do mundo, aos manjares do mundo. Pai, dá-nos força, dá-nos entendimento, capacita o teu povo a seguir firme, Pai, avante para o alvo. O nosso alvo é Cristo, ó Pai, que nós possamos olhar caminhando somente para o Senhor Jesus, que não venhamos a desviar o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para qualquer outra coisa, que a nossa atenção não seja desviada de Ti, ó Pai amado. Dá-nos esta bênção para louvor do Teu nome, Pai amado.